Olá, me chamo Bianca e nesta apresentação eu vou falar sobre a primeira etapa do nosso projeto de otimização logística com múltiplos centros de distribuição, que foi justamente a introdução e definição do problema. Essa fase foi muito importante para a gente entender o cenário que estávamos lidando e preparar a base para as próximas etapas do desenvolvimento. A logística hoje enfrenta vários desafios. As cadeias de suprimentos estão cada vez mais longas e complexas, as empresas precisam entregar cada vez mais rápido e, ao mesmo tempo, reduzir os custos com transporte e operação. Ou seja, planejar rotas de entrega de forma eficiente se tornou um grande desafio operacional e também computacional. Dentro desse contexto, a empresa que analisamos trabalha com 5 centros de distribuição, localizados em Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Florianópolis. O grande desafio aqui é fazer as entregas a partir desses centros para diversos destinos espalhados pelo Brasil, respeitando algumas restrições bem práticas do dia a dia da operação. Entre essas restrições, a gente tem, por exemplo, a capacidade máxima de carga de cada caminhão, o limite de horas diárias que o motorista pode dirigir, os prazos de entrega de cada pedido e, além disso, a necessidade de sempre tentar alocar cada entrega ao centro de distribuição que esteja mais próximo do seu destino, justamente para otimizar tempo e reduzir custo. A partir desse entendimento, o que fizemos nessa primeira fase foi estruturar o problema de uma forma que ele possa ser tratado computacionalmente. Nós representamos os centros, os destinos e as distâncias como um grafo ponderado, onde cada cidade vira um nó e as conexões indicam as distâncias reais. Com essa modelagem, conseguimos preparar o problema para aplicar o algoritmo de Dijkstra, que vai nos ajudar a encontrar as rotas mais curtas de forma eficiente. Além disso, também organizamos todos os dados necessários. Cada entrega foi cadastrada com informações de destino, prazo e volume, e os caminhões foram definidos com suas capacidades de carga e as horas disponíveis para trabalhar por dia. Todas essas informações formam a base de dados que vai alimentar os algoritmos nas próximas etapas. Então, nessa primeira etapa, basicamente conseguimos entender o problema, mapear as principais restrições que precisam ser respeitadas e preparar toda a estrutura de dados necessária. Bom, a empresa que analisamos neste projeto é uma operadora logística com 5 centros de distribuição localizados estrategicamente nas cidades de Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Florianópolis. Ela atende clientes em diferentes regiões do Brasil e precisa garantir que suas entregas sejam feitas com rapidez, eficiência e o menor custo possível. Com o crescimento da demanda e a variedade de destinos, surgiu a necessidade de otimizar o processo de roteamento de entregas, considerando não apenas as distâncias envolvidas, mas também o uso inteligente da frota disponível. Isso significa melhorar a alocação dos caminhões, reduzir o tempo de deslocamento e garantir que cada entrega chegue dentro do prazo estabelecido. Entre os principais desafios encontrados, podemos destacar a dificuldade em associar cada entrega ao centro de distribuição mais próximo, levando em conta não só a distância, mas também a disponibilidade de caminhões e a capacidade de carga de cada veículo, e o número máximo de horas que ele pode operar por dia. Além disso, cada pedido possui um prazo limite, e o sistema precisa garantir que esse prazo seja respeitado, mesmo quando há múltiplas entregas em regiões diferentes. Para resolver esse problema, nosso grupo desenvolveu um sistema algoritmo baseado em estruturas de dados eficientes. Utilizamos listas e dicionários para organizar os dados de entrega e dos caminhões. Construímos um grafo ponderado para representar as rotas entre os centros e os destinos. Esse grafo foi fundamental para aplicar o algoritmo de Dijkstra, que nos permitiu calcular as rotas mais curtas entre os pontos de forma rápida e precisa. Com isso, o sistema é capaz de avaliar automaticamente qual é a melhor opção de entrega em cada caso. Considerando todas as restrições operacionais envolvidas. As entregas e os caminhões também foram modelados com classes em Python, permitindo simular todo o processo de alocação, atualizar o tempo de operação e controlar a carga transportada em tempo real. O objetivo final foi criar uma solução prática, leve e escalável, que possa ser aplicada em cenários reais de transporte, ajudando as empresas a tomar decisões logísticas mais inteligentes e reduzir os custos e garantir as satisfações dos clientes. Olá, meu nome é Luiz Fernando e nesta apresentação vou falar sobre o algoritmo de roteamento aplicado à logística com múltiplos centros de distribuição. A proposta central do trabalho é desenvolver uma solução computacional capaz de identificar as melhores rotas para entregas, respeitando as restrições como distância, capacidade de carga e tempo de operação
dos caminhões. Para isso, o sistema foi construído com base na teoria dos grafos e utilizado o algoritmo de Dijkstra, conhecido pela sua eficiência em encontrar o melhor caminho em grafos ponderados, com aresta de custo não negativos. Cada cidade, seja centro de distribuição ou destino, é representada como um nó grafo, e as conexões entre elas são as arestas ponderadas pelas distâncias e quilômetros. A biblioteca de NextWorld foi utilizada para implementar essa estrutura. A partir daí, o sistema identifica o centro mais próximo de cada destino de entrega, calcula o tempo de viagem e verifica se há caminhão disponível para aquela rota. A logística de alocação dos caminhões considera 3 critérios principais: o limite de carga em quilos, o tempo máximo diário de operação e a velocidade média de 60 km por hora. As classes foram implementadas com programação orientada a objeto, o que facilita a organização do código e reutilização dos métodos. Cada entrega e cada caminhão são objetivos como os seus próprios atributos e comportamentos. Ao final, o sistema gera relatório com a alocação de entregas e em resumo da frota: quanto cada caminhão transportou, quanto tempo operou e quais mais entregas realizou. Em resumo, o uso do algoritmo Dijkstra, aliado à modelagem em gráficos e às técnicas de orientações a objeto, resultou em um sistema eficiente, escalável e pronto para futuras melhorias logísticas. Nesta etapa da apresentação, vou apresentar a análise de desempenho do sistema que desenvolvemos, avaliando o tempo de execução, uso de memória e as estruturas de dados adotadas. O objetivo desta etapa foi garantir que o sistema que criamos não só funcionasse, mas fosse eficiente e otimizado em termos de tempo de execução e uso de memória. Com a utilização do algoritmo de Dijkstra, através da biblioteca NetworkX, obtivemos respostas praticamente instantâneas mesmo em cenários com várias entregas e caminhões simultâneos. A lista de adjacência que usamos permite que o algoritmo só processe as conexões realmente existentes, otimizando ainda mais o tempo de execução. Além do tempo, também analisamos o consumo de memória, que se manteve muito baixo. A lista de adjacência consome menos espaço que uma matriz completa. As listas, dicionários e o uso da orientação a objetos deixaram o sistema leve e bem estruturado. Testamos alternativas, como matriz de adjacência, mas ela ocupava muito mais memória sem trazer ganhos de desempenho. A lista de adjacência foi a melhor opção, mantendo o sistema rápido e com baixo consumo de recursos. Com essa análise, confirmamos que o sistema é eficiente, estável e capaz de escalar para volumes maiores de dados sem perder desempenho. Ou seja, o que modelamos até aqui está pronto para suportar cenários mais complexos. Após implementarmos a estrutura de dados e a lógica do sistema, iniciamos o teste prático para verificar seu funcionamento e aplicar melhorias necessárias. Durante o teste, percebemos 2 limitações importantes. Todos os caminhões estavam em uma lista única, podendo atender qualquer centro. Ajustamos isso e agora cada centro tem sua própria frota. A escolha do centro mais próximo era imprecisa. Para resolver, incluímos coordenadas geográficas e usamos a fórmula de Ravensheim para garantir o cálculo real da distância. Para validar o sistema, fizemos 2 testes. O cenário 1 com 3 entregas e o centro de distribuição mais próximo escolhido foi São Paulo, e foram alocados 2 caminhões pequenos e um caminhão grande para entrega. O sistema respeitou o limite de carga e tempo. Já no cenário 2, com 6 entregas, o centro de distribuição mais próximo escolhido foi Florianópolis. O sistema distribuiu bem os caminhões, médios e grandes, mantendo a eficiência e respeitando as restrições. Concluindo, os testes mostraram que a lógica de alocação está funcionando corretamente, o sistema considera bem as restrições operacionais e calcula as rotas com precisão. As melhorias aplicadas tornaram o modelo mais realista e confiável.